Olá, meu nome é Simone Alvarez, eu sou professora de Direito, coordeno o setor de TCC e eu venho dar umas dicas para o quê? Para bancas em época de pandemia. São as famosas bancas virtuais, porque elas acontecem em meio virtual. Não é como aquela banca normal que a gente está acostumado. Por exemplo, quando a gente entra na sala e encontramos, né, nossa banca, os 3 professores que vão avaliar o nosso trabalho de conclusão de curso e nos dar a nota. Então, o que a gente tem atualmente, nessa época de pandemia, para apresentar o trabalho com segurança à nossa saúde, a opção é utilizar uma plataforma virtual, que pode ser Microsoft Teams, pode ser o Zoom, ou então qualquer outra plataforma virtual que a faculdade adotar. Para você, aluno, o que é importante, tá? Muito importante. A sua câmera não dá para apresentar TCC, tá, pela internet se a câmera estiver fechada, tá? É muito importante que a câmera esteja aberta porque precisamos ter certeza que você é você. Vai que você botou um gênio para apresentar seu TCC, né mesmo? Nunca se sabe, né? Vai que você botou um gênio e você tá ali do lado. Mas enfim, na verdade, o que a gente precisa ver é que você seja a pessoa, né, que está apresentando, e os professores precisam ter essa certeza de que você é você. Então, por isso, a sua câmera precisa estar funcionando. Ah, mas o meu computador não tem câmera. De fato, o meu próprio computador também não tem câmera. Eu comprei um computador que não é tão bom e ele não tem câmera, mas quebra um bom galho, mas não para apresentar um TCC. Então, você pode pensar, como vou fazer? Usa seu celular, tá? Dificilmente alguém não tem um celular e dificilmente um celular hoje em dia não tem câmera. Então, ao você baixar o aplicativo no seu celular, você vai apresentar o seu TCC, tá? Ligando a câmera do seu celular e, claro, falando para a câmera. Muito importante, às vezes o microfone ajuda menos do que deveria, tá? A gente imagina que o microfone vai fazer com que a nossa voz seja ouvida melhor, mas não necessariamente. Por exemplo, o meu celular, eu não uso microfone, eu acredito que vocês estejam me ouvindo bem. Agora, por que eu falo isso? Porque faz parte, tá, de organização para apresentação, isso é um ponto que os professores avaliam, se o aluno, tá, se preparou no quesito forma de apresentação, né? Câmera, cuidado com a voz, cuidado no sentido veja o seguinte, um microfone ruim vai fazer com que você não seja ouvido pelos professores. Vai ficar picotando demais, muito, a ponto de a gente não saber exatamente o que você está falando. Então, alguns professores têm uma certa flexibilidade, não tá, oi, hein, mas não é obrigatório o professor fazer isso, tá? A gente tem que avisar, olha, o seu microfone está ruim, mas se a pessoa continua com o microfone ruim, aí a gente não pode fazer muita coisa, né, para ajudar, mas tenha cuidado com a parte da fala, tá? Um outro ponto, tá, que me perguntam, eu já falei em outros vídeos, eu tenho que estar lindo e maravilhoso para banca, tenho que botar terno. Olha, vou falar uma grande verdade para vocês. Claro que a gente sabe que você está apresentando TCC ou em casa ou até no trabalho, porque nem todo mundo está em casa, né? Tem gente que está em pandemia, mas está trabalhando. Mas quando o aluno se arruma para apresentar o TCC, já é outro ponto que é favorável àquela parte da organização da apresentação. Se um professor fala que não observa isso, ele vai estar mentindo ou realmente de fato ele não observa. Mas como o meu objetivo é que você agrade a maioria dos professores, tá? Não porque em relação ao setor minoritário, eu não ligo pra estar bem vestido. Ótimo, você pode estar vestido como mendigo ou de terno, você vai estar agradando, perfeito. Mas vamos imaginar que na sua banca não haja esse tipo de professor que não se importa com a sua aparência, tá? Nada é mais importante do que o seu conteúdo. Mas ao você se apresentar
ao se apresentar perante a banca e apresentar o seu trabalho, se você estiver vestido de forma mais social, você vai ser melhor visto, tá? Querendo ou não. Sempre tem essa questão de a aparência não importa, besteira, concordo, mas a grande verdade é que, como o Coco Chanel falava, né? Vista-se bem, tá? E vão notar a mulher. Vista-se mal e notarão a sua roupa. Outro ponto, então por isso realmente eu sugiro que você vá vestido para a banca, tá? De forma social, ainda que você esteja em casa. Exemplo, quando eu vou dar aula, eu tô em casa também. Eu tô dando aula para os meus alunos de dentro de casa, essa é a minha sala, normalmente eu sento aqui na hora de dar aula. Mas é justo que eu venha aqui dar aula de pijama para os meus alunos? Eu tô em casa, tô no conforto. Então isso significa que eu devo dar aula de pijama? De forma alguma. Eu me arrumo, eu me maquio. Eu até passo perfume, gente, mas eu faço questão de estar apresentável para os meus alunos e o TCC é um momento muito importante da faculdade. Outro ponto, isso eu sempre reforço, tá, em outros vídeos, sobre a importância de você fazer um resumo. Quando você faz um resumo, você está tendo um método de aprendizado, tá, ativo. O método passivo é quando você está lendo, mas quando você é ativo no seu aprendizado, você acaba absorvendo muito mais. Também fala o seguinte, também é método ativo de aprendizado quando você explica, quando você ensina. Isso faz com que você absorva o seu próprio conteúdo. Então, se você quer ser perfeito, você deve escrever o trabalho para você mesmo, fazer um resumo do seu trabalho. Se puder, faça uma apresentação para alguém, para o espelho, tá? Porque você vai fixar muito conteúdo na sua mente, é incrível. Mas, claro, essa parte de falar o conteúdo para alguém, para o espelho, não é obrigatório, você não tem tempo para isso. Eu acredito que não tenha tempo, mas se tiver e quer ser perfeito, faça isso que você vai conseguir a perfeição, tá? Seja pontual, não se atrase. As bancas por aplicativos, elas tendem a ser um pouco mais demoradas do que as bancas presenciais, eu estou tendo essa experiência e percebo isso. Então, se você puder, seja melhor ainda, não seja apenas pontual, chegue com antecedência, tá? Porque tem chance de você ser chamado com antecedência. Eu percebi na minha experiência que eu não há possibilidade de fazer várias bancas no mesmo dia através dos aplicativos. Então, tendo em vista isso, tenha essa preocupação, porque você pode ser chamado a apresentar seu trabalho um pouquinho antes. Então, gente, essas são algumas dicas, tá, de apresentação na hora de TCC pela plataforma virtual. Algo também que, antes que eu termine esse vídeo, para um ponto interessante, sempre foque no seu próprio trabalho, tá? Se o seu curso é sobre medicina, foque na parte médica. Se seu curso é de direito, foque nos aspectos jurídicos na hora da apresentação. Se você está falando sobre um TCC de filosofia, foca nos aspectos filosóficos. Não tenta colocar dentro da sua apresentação, tá, questões que não estão no seu trabalho. Não coloque na sua apresentação questões pessoais, tipo, porque o filho da vizinha passou por isso, porque no meu tempo era assim, assim, assado. Tudo isso desvirtua a atenção, tá, do professor em relação ao seu tema. Daí a falar que seu trabalho não é jurídico, seu trabalho não é da área médica, seu trabalho não é filosófico, é um passo, tá? Então é importante que você foque no tipo de conteúdo do seu curso. Se você faz direito, foque no conteúdo jurídico. Deixa para contar sobre a sua história, sobre a história de um amigo depois da banca. Os professores estão lá, os professores são seres humanos, também gostamos de histórias, mas na hora do TCC não, tá? E se você for receber alguma crítica ou se você tiver sendo indagado, perguntado, não interrompa o professor, tá? Deixa que o professor termine o que ele tem a falar e você vai ter todo o tempo para poder responder, se defender, se defender não, que ninguém tá atacando você, né? Defender o seu trabalho, para você defender o seu trabalho. Tá bom, gente? Então é isso. Essas são as dicas para a apresentação de banca pela via virtual.
E lembre, pense no seguinte, nós queríamos poder abraçar vocês, tá? Comemorar as aprovações, mas a gente não pode. Mas saiba que a vitória de vocês é sempre muito bem-vinda, é sempre muito comemorada por todos nós professores também, tá bom? Qualquer dúvida é só escrever nos comentários, se inscreva no meu canal, tá? E acompanhem os vídeos que eu posto na área de docência, na área de filosofia, direito internacional e constitucional. Sou uma pessoa de múltiplos interesses, né? Então tá bom. Fiquem com Deus. Boa noite.